E eu tenho certeza que vai ser mais uma quinta-feira maravilhosa aqui nessa casa. Porque, graças a Deus, cada quinta-feira é uma reflexão que a gente leva para casa, é um aprendizado que, né, acalenta bastante o nosso coração. Ou nos faz refletir e questionar muitas coisas que a gente precisa, né? Então, daqui a pouco o Nilton vai estar trazendo aí a mensagem. Ele falou que vai falar de um livro. Sabedoria de Chico Xavier. Maravilhoso. Bom, vamos aos recadinhos rapidinho. Nós temos o nosso Pix para quem quiser contribuir com as ações da nossa casa, tá? Além das nossas despesas, né? Nós temos aí algumas atividades que a gente tem nos cursos, temos a sopa fraterna, temos a evangelização, os lanches para as crianças e prestamos auxílios a algumas, né, famílias, e a gente tem que movimentar aí o dinheiro, porque a gente não recebe verba de lugar nenhum, a verba é nós mesmo que temos que correr atrás. Além de que nós vamos ter que reformar nossa cozinha e também o corredor aqui, que nós percebemos que a parede está abrindo e o telhado. Então nós vamos ter que mexer ali no corredorzinho ali, aquela coberturinha que tem do lado de fora. Então mais um custozinho, né? Mas tenho fé e certeza no meu coração que o ano que vem nós vamos fazer essa reforma, porque já faz nem sei quantos anos, né, que nós estamos aí tentando, mas vai dar certo. Gente, um convite para o curso de autoconhecimento, a nossa oficina de sentimento, tá? Nós iniciamos nessa quarta passada, a primeira aula, que foi uma apresentação do curso. São 14 semanas, uma aula por semana, em que a gente foca na gente, é um curso de auto-amor, que a gente vai entender aí esse nosso mundo íntimo, né? Culpa, mágoa, auto-perdão, perdão, orgulho, humildade. Cada semana é uma aula. É um curso maravilhoso que vale a pena, tá? A gente fala um curso de autoconhecimento, oficina de sentimento, mas para mim, eu fiz esse curso lá no ELUS em 2007. Nós estamos na 45ª turma, tá? Então não deixa essa oportunidade de passar, tá? E a gente que trabalha nessa oficina, cada turma traz um aprendizado novo, é incrível. A gente está sempre melhorando aí esse entendimento de nós mesmos, porque é a melhor forma da gente, né? Quando Jesus falou, ama teu próximo como a ti mesmo, a gente esquece a última parte, o ama a ti mesmo. E aí é onde o bicho pega, né? A gente se doa demais, espera muito e às vezes não vem. Então, tá aí o convite. Quarta-feira, tá? Para iniciar esse curso. E nós também temos o estudo às 7h30 da doutrina espírita. É um estudo muito gostoso, bastante dinâmico. Quem quiser participar, a partir das 7h30. E a oficina às 20 horas. Então, tá o convite aí. E sábado, nós temos a sopa fraterna. Os dois Masterchef da sopa não estarão, porque um foi viajar e o outro vai trabalhar. Mas a Cris e a Clerira assumiram aí a sopa, mas precisamos de mãos amigas, sempre, tá? Então, a partir das 9h30 aqui no ponto de luz, para picar os legumes, né? E também a partir das 11h30 para colocar, para empratar a sopa, né? Colocar na marmitex, fazer a entrega para as famílias que vêm buscar. Sem mãos amigas, gente, a gente não faz nada, porque além desse trabalho, tem depois lavar as panelas e as bacias, precisa muito. Então, a moeda mais cara do momento é o nosso tempo. Mas quando a gente vem aqui e auxilia, mesmo por meia hora, eu sempre falo, gente, meia hora, para quem está aqui, faz uma diferença enorme que vocês não têm noção. Então não pense assim, mas eu vou lá meia hora, venha. Porque para nós que estamos aqui, meia hora faz a diferença. Porque a meia hora que você não veio podendo vir, vai ser meia hora a mais que nós vamos ficar aqui, para poder dar conta do trabalho, tá? Então, mãos à obra, né, gente? Aí eu vou chamar
vem fazer a oração, por favor. E depois, gente, hoje não tem pastel, mas nós temos esfirra de carne de frango, tá? Se alguém quiser, tá? Quanto que é o R$7, tá? Se alguém quiser, pode chamar a gente ou ir lá no fundo comer daquele de leite, tá bom? Boa noite. Que bom, né? Hoje a sala está cheia. Então vamos com a nossa mente em nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos todos aqui com um aprendizado novo. Vamos abrindo nossa mente, nosso coração para esse entendimento, mas mais que um entendimento, a prática das lições aquelas que o nosso Mestre Jesus deixou aqui um dia para a gente, que a gente possa então assimilar, de maneira que a gente possa exercitar essas lições. Que o nosso amigo Milton Stuck seja muito bem amparado pela espiritualidade, como sempre é, que possa trazer boas palavras para todos nós. Que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o bem, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, assim é. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, né? E principalmente que nós possamos sentir a bênção dele, porque certamente ele nos abençoa oferecendo sempre novas oportunidades, novos meios de crescimento, autoconhecimento e evolução. A nossa irmã convidava-nos a trabalhar no sábado, na sopa, na caridade. E eu quero abrir um parênteses aqui, né? É esse o meu tema. Quando as pessoas me perguntam quando eu desencarnar, com o que eu vou trabalhar na espiritualidade, porque é muito comum as cartas psicografadas, livros, né? As pessoas trabalhando no mundo espiritual. A caridade é o nosso exercício, o que nos prepara para trabalhar no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual não tem pagamento, não tem uma moeda de troca a não ser amor. Então a caridade, ela nos ensina a trabalhar de forma gratuita, satisfatória, fazendo bem para as outras pessoas. Quando nós praticamos caridade, nós estamos treinando o trabalho no mundo espiritual. E um dos benefícios da caridade para nós é fazer-nos entender ou aprender a não julgar. Porque se nós formos julgar, não faz caridade. É impossível fazer caridade com julgamento da vida alheia. Porque às vezes nós vamos servir uma sopa, levar uma cesta, e numa cidade pequena, por exemplo, a gente conhece as pessoas. E por conhecer, às vezes, forma ideias, pensamentos, julgamentos, a gente não faz. Então, para mim, o ensinamento maior da caridade é não julgar, porque se julgar não faz. Então, quando nós temos esse convite para trabalhar, nós estamos sendo convidados a um crescimento muito grande, ao entendimento
e uma valorização de si mesmo. E quando chegarmos no mundo espiritual, e chegaremos, não tem outro jeito, nós já estaremos habituados a servir sem nos preocuparmos em remuneração, pagamento, este tipo de coisa. Nós vamos estudar aqui um pouquinho hoje desse livro aqui, Sabedoria de Chico Xavier. Esse livro tem uma frase do Chico, né, as mais conhecidas, e comentada pelo nosso mentor espiritual Dimas. Então é um livro rico de ensinamento para a gente pensar sobre a vida. Uma criança observava de longe o nascimento de uma borboleta, o romper do casulo, e ela via o esforço imenso, né, forçando o casulo a rasgar-se, para que ela pudesse sair a borboleta. E a criança assistia aquele esforço e resolveu ajudar a borboleta. Pega uma tesoura e corta a pontinha do casulo para que a borboleta saísse mais rápido e não precisasse sofrer tanto. A borboleta sai do casulo e quando ela nasce com as asas molhadas. Depois seca para ela poder voar. E essa borboleta não voou. As asas secaram, mas não tinham forças para poder voar e ela morreu. A gente entende que o esforço de romper o casulo é justamente o que prepara as asas para o voo. O sofrimento, o que a gente considera sofrimento, também podemos chamar de esforço necessário. Porque muitas vezes a gente acha, eu estou sofrendo muito, e nós estamos num período de crescimento, num período de aprendizado. Talvez esse momento, mesmo que a gente não perceba, seja o momento que a gente mais cresceu, que a gente mais se fortaleceu. Ficamos com algumas cicatrizes, umas feridas por longo tempo, até traumas. Mas também foi um período que nós crescemos. Quando o Evangelho diz que a dor é uma bênção que Deus reserva aos seus eleitos, parece uma moral estranha, né? Que Deus é esse que reserva a dor para quem se elegeu. O que é se eleger? Quando a gente se elege, quando a gente sobe de patamar, foi eleito, foi escolhido. E Deus reserva a dor para os escolhidos, para aqueles que cresceram, para aqueles que deram um passo a mais na evolução. É isso que diz o Evangelho. Sim, porque se a dor chegar antes do nosso crescimento, nós não teremos entendimento para ela. Quando o Evangelho também nos diz que Deus não dá fardos maiores que as nossas forças, é isso que ele está dizendo. Que ele nos elege antes, nos fortalece de alguma maneira, mesmo que a gente não entenda, para que a gente suporte as provas da vida, que são necessárias para fortalecer as asas. Então, pensem que quando nós estamos numa prova, Deus, a vida, nos preparou para aquilo de alguma maneira, e talvez o orgulho não deixou a gente ver ou perceber, porque o orgulho, né, somado à vaidade, que esse é o grande problema, ele não nos deixa enxergar as coisas como realmente são. Então Deus nos prepara para isso. E talvez a gente não concorde, não gosta, não queira viver isso, não gosta da dor. Quando no Espiritismo nós estudamos provas e expiações, que é o planeta Terra, é isso, né? Prova e expiação, esse é o nosso sistema. Nós entendemos a prova, a expiação, como um resgate do passado. As nossas dívidas de vida anteriores, elas são ali expiadas. O que é expiar? Dá uma olhadinha. A gente dá uma olhadinha nos erros do passado para melhorar agora. Expiar é isso. E as provas são provas. Como o aluno que estuda um bimestre, um semestre, para ter as provas. Para que serve a prova? Para saber se ele aprendeu. Se ele entendeu alguma coisa. Por que nós temos provas? Porque antes nós somos preparados para elas. Quando a gente chega no Espiritismo, vou dar um exemplo daqui, mas pode ser em qualquer igreja.
nós começamos a estudar, a expandir a consciência, entender as coisas, e a nossa vida começa a melhorar. A gente se sente mais confortável, mais acolhido, mais amado, nos sentimos bem. De repente vem uma prova bem substancial. Por que ela vem? Porque nós nos preparamos para isso. O conhecimento que nós absorvemos, a noção de Deus, permite com que eu possa ser medido pela prova. O que nós chamamos de sofrimento nem sempre é. É o nosso apoio. Nós precisamos da dor, porque ela quebra o orgulho. O orgulho em si, sozinho, desligado dos outros defeitos, vamos dizer assim, o que é o orgulho? Eu tenho orgulho do meu filho, da minha esposa, eu tenho orgulho do meu trabalho, isso é bom. Ter orgulho é bom. Qual é o problema então que o orgulho se tornou a chaga da humanidade? Quando ele soma a vaidade, quando ele está junto com a vaidade. Por exemplo, alguém vem conversar comigo com uma certa aspereza, e eu vou dizer para ele assim: por que você está falando assim comigo? Eu não te dou esse direito de falar assim dessa maneira. Isso é autopreservação, auto-amor. Isso é orgulho, eu estou me defendendo. Agora soma ele com a vaidade, orgulho e a vaidade. Quem é você para falar assim comigo? Eu já destruí o outro. Entenderam a diferença? O orgulho somado à vaidade. Porque não tem dois tipos de orgulho no dicionário. É um só. Mas quando ele soma com a vaidade, é que nós temos o problema. Quem é você para falar assim comigo? Quem é ela? Está pensando que é quem? É aí que a gente se lasca, é daí que a gente vai comprar mesmo. Porque o orgulho com a vaidade é a única coisa que nos leva para uma região de sofrimento aborrecimento. Por quê? Porque a gente não aceita ajuda. Tenta ajudar um orgulhoso vaidoso. Ele está com um problema difícil, tenta ajudar. O que ele diz? Pode deixar que eu me viro. Eu resolvo sozinho, eu sempre me virei. Por que hoje eu vou precisar de você? Eu não preciso de ninguém. Por quê? Vaidade. Você acha que eu vou me rebaixar? Entende? Então vem a dor. O que é a dor? A dor moral, a perca de um ente querido, vem a perca do emprego, a perca do dinheiro. Além de ser uma prova, pode ser uma expiação. E é um exercício, é a dor quebrando a nossa vaidade e o nosso orgulho. A pessoa enfrenta uma doença de longa duração. Alguém tem que dar banho. Não há nada mais que quebra nosso orgulho e vaidade e tudo que a gente tiver do que tem que dar banho na gente. Uma situação que a gente está totalmente vulnerável. Né? Nossa vaidade já era. A gente tem que permitir uma invasão na nossa intimidade, fazendo coisas que a gente considera vexatórias às vezes. Mas nós estamos crescendo. Deus não teria inventado dor se não fosse uma amiga que nos ajuda. Eu não sou masoquista, eu não gosto da dor, não. Eu nem quero a dor. Mas quando ela chega, ela está mudando, ela está exigindo que eu mude a direção dos meus pensamentos, a forma que eu estou vivendo. Eu não estou dizendo a dor do corpo, estou dizendo a dor moral. Porque a dor do corpo físico tem remédio. Tem anestesia se o remédio não der certo. Tem morfina, tem tramal, e aí vai. Mas a dor moral, ela não tem remédio que não seja transformação. Quando eu me modifico, quando eu me organizo. Então, quando a gente acha mais fácil pegar um atalho, vocês já viram a borboletinha? Se alguém já teve oportunidade, as asinhas são mole. Parece um papel, um pano. Molinha, molhadinha, ela vai esforçando até que fica aquela borboleta bonita. Nós, muitas vezes, a maioria, eu não quero problema, não quero dor de cabeça, não quero prova, mas nós alimentamos o orgulho, alimentamos, né, esse ego exagerado que nós temos. Isso não é legal, porque nós vamos chegar no mundo espiritual e alguém vai nos acolher por sentimento. Merecimento. Nós não chegaremos lá
na condição de médium, médico, nada. Dono de casa, nós chegamos lá como espíritos em evolução, todos igualmente tratados. Os títulos, os nomes que nós usamos, eles não vão servir para nada no mundo espiritual. Nós chegamos todos iguais e seremos tratados igualmente. E às vezes podemos ser recebidos por alguém que aqui na Terra a gente achava uma péssima pessoa, a nossa opinião, o nosso modo de pensar. Lembremos do André Luiz, num dos livros dele, acredito que é o Nosso Lar. O André Luiz encontra o irmão Silvério. Nosso Lar, né? E o Silvério, chegando nas caravanas, recolhendo as pessoas de um trabalhador muito evoluído já. E ele olha para o André e fala: irmão André. E André Luiz, com um bom TDAH, tentando lembrar de onde que era aquele homem, meu Deus, quem que é, não sei quem é. E eu sei, André, que você não se lembra de mim, faz tanto tempo, eu sou o irmão Silvério. Quando eu te conheci, eu era ainda muito jovem, quando meu pai desencarnou, deixando minha mãe viúva com as crianças. O meu pai devia para o seu, e minha mãe foi à sua casa implorar ajuda, o perdão da dívida, porque ela ficou sem nada, e seu pai não perdoou. E o André Luiz diz assim, ele lembrava que a mãe dele tentou intervir, que era um espírito evoluído, e o pai falou: isso não é assunto para mulher. Naquele tempo a mulher não falava ainda, não podia falar nada, né? Isso foi em 1900 e pouco, faz 100 anos que a mulher está falando. Santo Agostinho disse que a mulher tinha alma. Depois vocês rezam para o santo ainda, né? Mas a promessa para Santo Agostinho falou que você não tinha alma, é só um corpo que andava. Aí o irmão Silvério, André Luiz, ficou todo desconfortável, porque ele lembrou. E aí o Silvério, que era o espírito já evoluído, disse: calma, André, calma, fica calmo, está tudo bem. Quando nós não conseguimos sucesso no que pedimos, nós vamos morar no interior. A minha mãe nos criou numa vida muito simples, modesta, mas nós evoluímos. Não sei se foi muito bom, porque ele desencarnou antes do André Luiz, e era mais novo. E nós chegamos aqui, voltamos a trabalhar e tudo ficou bem, ficou tranquilo. Então eu sempre lembro desse Silvério, porque algumas pessoas que a gente não tem muita afinidade, e já arrumamos alguns adjetivos, os pejorativos para ela, podem estar numa condição bem melhor que nós. E a gente chega no mundo espiritual com o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso excesso de arrogância, aquele arrogo exagerado, e alguém vem nos acolher e fala: eu não vou entrar. Mas não tem outra opção, entra, segue a luz, que esse é o teu caminho, não tem outra coisa. Então nós temos que nos esforçar, que esse estudo aqui de autoconhecimento é fundamental. A gente não se conhece, e quando as pessoas que gostam da gente de verdade, marido, esposa, filhos, amigos íntimos, nos chama a atenção por algum defeito nosso, é guerra certa. É guerra. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Imagine, raciocinemos. Se uma pessoa gosta de mim, ela está dizendo que eu estou assim, eu tenho que parar para ouvir isso. Porque ela gosta de mim, ela não pode estar querendo, minha mãe não pode estar querendo meu mal. A pessoa que casou comigo não pode estar falando isso à toa. Eu não estou dizendo no meio de uma briga, no meio de uma briga não vai. Quem sai tudo, né? Desenterra Cabral, para falar. Mas na hora da ponderação, quando tudo está calmo, eu queria conversar com você. Mas você sabe que eu não gosto de conversar. Em casa, né? Porque por aí conversa. Até demais. Nós vamos aprender a ouvir. Eu sempre digo que amar é fácil. A gente não faz esforço nenhum para amar. A gente conhece a pessoa, gosta e está amando. Os nossos pais, nós nascemos amando, vem de fábrica. Não teve nenhum esforço. É fácil. Agora, receber amor. Você sabe receber amor? Você permite que o amor das pessoas chegue até você, penetre, te envolva? Será que a gente está permitido mesmo? Ou as coisas têm que ser do nosso modo? Porque isso gera dor. Gera muita dor.
Às vezes a gente está vivendo na solidão porque não sabe, não permite que os outros nos amem. Deixa eu pegar uma página que eu quero ler. Eu achei bem bonitinho, mas eu queria ler, para não perder o fio da meada. Então diz assim, ó: os miseráveis terão na escassez a chance de vencer o orgulho. Muitas vezes nós precisamos da falta para vencer o orgulho, para aprender a aceitar esse orgulho cheio de vaidade, prepotência. Nós precisamos não ter para aceitar. Uma vez eu fui levar uma cesta básica, faz tempo isso, numa casa, e era de uma outra religião, e a pessoa não aceitou, e eu sabia que ela precisava. E agora? Mas era uma questão religiosa, não era nem orgulho. As pessoas não conhecem o espiritismo e não são obrigadas a conhecer. Eu tive uma ideia brilhante, fui ao supermercado, peguei um monte de sacola. Sacola do supermercado, abri a cesta básica, botei dentro e pedi para o supermercado entregar. Deu tudo certo. O importante é que o alimento chegasse à mesa. Não era importante que ela entendesse o espiritismo ou o orgulho de entregar uma cesta por alguém que não é da nossa fé. Então não é importante isso. Não importa que ela saiba. Importa que o efeito aconteça. Muitas pessoas que hoje a gente vê morando na rua, aparentemente por escolha, não é assim, como que fica aí? A gente não consegue entender, né? Dormir no chão duro, acaba se tornando viciado, e não é o lugar que eles queriam estar. Isso não é para todos, né? Cada caso é um caso. Mas muitos que estão ali, que têm a oportunidade de sair, a família tenta de tudo, a gente não entende. Eu entendo que é a lei divina, é a lei do determinismo, deixando eles ali para que eles expiem os excessos do passado. Pessoas que enganaram, pessoas que estiveram à frente de qualquer movimento religioso, político, que seja, e que retiraram das pessoas, causaram a escassez que estão experimentando agora. Porque é isso que vai acontecer. Quando a gente vê as pessoas errando, né, bagunçando aquilo que está bom, o nosso Brasil, o mundo inteiro, e a gente fica triste, claro, mas vai ter que espiar isso em algum momento. Então muitas coisas que tem, né, tem países que ainda que a mulher não tem voz, tem países que os gays são assassinados e ponto. Por que não muda, todo mundo evolui de uma vez? Porque os que fracassam aqui nesse sentido vão para lá, vão resgatar lá. Isso. Nós precisamos disso. A dor é uma bênção. Deus reserva os eleitos. Nós ainda precisamos dela, porque nós causamos. Então a escassez que a gente fala, mas Deus não está vendo. Né? Muitas vezes a gente fala assim, uma pergunta boa, né? Por que Deus deixa os bons sofrerem, né? Porque Madre Teresa sofria, Chico, pegando os bons de verdade. Por que Deus deixa, né, sofrer? Não faz muito sentido. Mas o Evangelho também, Jesus já sabia disso aí, já falou antes. Quando perguntaram a Jesus se ele era bom, o que ele respondeu? Bom é só o Pai. Se nem Jesus assumiu o título de bom, por que nós teríamos os bons? Nós somos espíritos em evolução, resgatando o débito, somos amados, queridos, com certeza. Mas nós precisamos acertar. Quando a gente pensa, o que eu vou ser na outra reencarnação? É só ver o que está fazendo nessa. Você foi um péssimo marido? Não vai casar na outra. Mas é um prêmio. Não. Tem tanta gente solteira querendo casar e não consegue. Na solidão. Que o casamento é sempre bom, desde que a gente faça ser bom. Allan Kardec diz que o casamento é a união de dois seres para um processo de evolução e crescimento. Se não existir a instituição do casamento, deixar de existir, a humanidade retroagiria. Vamos para o selvagem de novo. Então ele é importante.
né, do casamento provacional. O casamento provacional é aquele que a gente se reúne por provas. É uma prova, aquela brigaiada, aquele rolo, um teste, esforçando para dar certo, mas não larga, porque é uma prova. Vamos testar a nossa paciência, a nossa união, todas essas coisas. Tem o casamento afim, que é aquele casamento que almas nobres que vêm para a terra para se unir, e é lindo e raríssimo, mas tem. Aquelas almas evoluídas vêm para isso. Eu vi um casal essa semana, recebi a carta, ele desencarnou agora, mas ficaram 68 anos casados. 68. E a senhorinha chorando na falta dele. Foi bom, essa aí foi bom. O casamento foi bom. 68, depois com saudade falta. Né? Tem um casamento que não é programado, a gente quimicamente encontra, bateu a química, vão morar junto, não se entendem, não são nada um do outro, apenas se conheceram ali porque se deram bem na vida sexual, mas não tem afinidade nenhuma, com o tempo não vão ficar juntos. Então assim, tem vários tipos e a gente vai somando, mas nós podemos crescer com todos eles. Os doentes enxergarão na doença limite para o seu exagerado ego. O que eu disse antes, nós doentes não tem ego, a gente precisa dos outros, precisa do médico. Eu não tenho paciência para nada, você tem que ficar na cama, com a gaiolinha na perna para sair. Quanta gente não aprende, quanta coisa a gente não aprende quando a gente precisa dos outros. E a gente, mais jovem, sem se ferir, a gente não dá conta de pensar o que é isso. Faz 1 ano e meio eu sofri um acidente no sítio. Eu falei outra vez, uma vaca me atropelou, só coisa, pouca coisa. Me esfregou no chão, pisou, machucou tudo. Pouca coisa, amassou até o pulmão. E eu fui para o hospital e fiquei lá e tal, fiquei internado. E 10 dias o Bruno me dando banho, sentava na cadeira, levantava da cadeira porque eu não conseguia, machuquei as costelas todas de um lado. Olha, dá para refletir muita coisa. Como a gente precisa um do outro, não dá conta do banho, de pegar o prato, de levantar da cadeira, entrar no carro, é o fim do mundo. Uma coisa tão simples, né? Que a gente faz sem pensar. Então, as dificuldades, elas estão mostrando o lado da gratidão para nós, para desenvolver gratidão. Os poderosos encontrarão na perca uma chance para entender os dois lados da moeda. Muito poderoso hoje, exageradamente, eu mando, eu faço, obedece quem tem juízo. Nas próximas existências, ele mesmo vai escolher uma vida mais modesta. Onde? O Emmanuel, quando ele foi o senador Publius, lá desencarnou no Vesúvio, no livro há 2000 anos. 50 anos depois ele reencarna como escravo na história. Ou seja, numa ele foi senador em Roma, na outra ele era escravo. Ele escolheu isso para o crescimento dele. E a gente pensa, eu nunca vou escolher uma coisa dessa. Você está na vida que você escolheu. Eu disse que isso, uma última vez que eu falei, gravou a moça escreveu assim: eu não acredito que eu escolhi devolver a minha vida, a filha, para o mundo espiritual antes de mim. Nós não escolhemos devolver. Nós escolhemos crescer com a ausência. É diferente. Nós escolhemos o que vem depois. Eu também não quero devolver um filho, não quero devolver ninguém. Mas tudo que se aprende depois, a noção de vida eterna, quando a gente entende, a proximidade com Deus, e a gente descobre uma fé que nunca imaginou, uma estrutura que a gente não achava que tinha. Porque quando a gente devolve o ente querido, a primeira coisa, eu vou morrer. Eu vou deitar nessa cama, fechar o olho e morrer, porque eu não vou comer mais. E a gente descobre que não consegue morrer quando quer. Naturalmente não. E a gente se levanta, porque a vida está batendo na porta. Shakespeare tem uma frase assim: não importa em quantos pedaços teu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte.
Está tudo igual lá fora. Só está destruído dentro da gente, a gente precisa caminhar. E é tudo aquilo que a gente acha que não ia ter força, tem. Porque nós estamos dentro de Deus. Tudo Deus aqui. Deus está dentro de nós. É o contrário, nós estamos mergulhados em Deus. Nunca nos apartamos dele. Então nós absorvemos do Criador através da fé, da confiança, da consciência de que Ele está ali, tudo que nós precisamos. E as reencarnações, elas vão nos dando isso, para que a gente possa se desenvolver. Às vezes a gente fala assim, eu não gosto de ler. Lê o dia inteiro, Instagram, Facebook, TikTok, tudo está lendo. Só não lê o que é para moralizar, mas lê. Lê muito mais hoje que antes. Talvez a pessoa não pegou um livro, mas se ela assistir uma palestra dessa, vai expandir alguma coisa. Nós vamos pensar um pouquinho diferente. A gente fala tanto de gratidão. Né? O que é gratidão? A gratidão é estar em paz com aquilo que você está grato. Se você não estiver em paz com aquilo, eu sou muito grato a Deus pelos meus filhos, você está em paz com eles? Estar em paz não quer dizer não cobrar. Estar em paz é saber que eles estão desenvolvendo, que eles estão crescendo, está tudo dando certo. Eu sou muito grato ao meu casamento. Você está em paz no meu casamento? Eu sou grato à chuva. 3 dias de chuva não seca a roupa, acabou a gratidão. Já era. Nossa, quanta chuva. Então não era grato. A nossa gratidão é muito curta. Quando a gente vê nesses vídeos, né, gratidão, principalmente metafísica, né, física quântica, tem muito essa coisa de gratidão. E é real. Porque você entra numa conexão que tudo está bem, você multiplica. Porque quando você está bem, você começa a chegar coisa boa em todo lugar. Quando você está mal, nada está bem. André Luiz diz que a irritação, o espírito André Luiz, a irritação, está no livro Sinal Verde, é o suicídio de nossas forças íntimas. Nós estamos destruindo por dentro. Como a raiva é um veneno que a gente toma para matar o outro. Então, começou a irritar. A irritação, ela é totalmente contrária ao amor. Parece uma coisinha tão simples como uma defesa, né? Eu estou irritado, estou me defendendo. Não aceito, não está bom para mim. Não. Quando é que a mãe dá uns tapinhas no filho? Porque ela está irritada com ele. Quando fugiu do controle, ela já explodiu. Aí que ela vai ficar brava. Quando a gente está irritado, a gente toma atitudes que não tomaria. Porque a irritação, ela caminha para a raiva. Da raiva, que seria só um sentimento de defesa, para o ódio. Do ódio para a ira, aí a gente mata. Porque a ira sempre está acompanhada do desespero. E o desespero não deixa raciocinar. É um caminho. Então, o Chico tem uma frase, eu acho que é do André Luiz também, que diz assim: quando nós acordamos azedo, irritado, que nada está bom, deveríamos pedir em oração a bênção de uma faringite, para não falar nada. Daquelas que não deixam falar. Porque a gente faz uma tragédia quando está irritado. Olha, hoje eu estou que eu nem me suporto. Você imagina o outro. Nunca tiveram isso? Nem eu estou me suportando. Calma, para. Tem outra mensagem do André Luiz que chama calma. Se nesse momento você está pronto de explodir, a mensagem diz assim: para, respira, calma. Começa de novo. Porque é assim que as coisas funcionam. Senão a gente vai acelerando aquilo e a gente faz um monte de coisa que não faria. E que nós podemos, depois que a gente chega lá na ira, nós podemos chamar de acidente da razão. Ali falha a nossa razão. A gente pode tirar a vida de alguém motivado por isso, tirar a própria vida motivado por isso, porque você não tem mais razão, está enlouquecido. Eu aguentei tantos anos, irritou, não falou nada, ficou com raiva, digeriu, teve ódio, perdoou. Um dia vem tudo, vai direto na ilha. Eu falei, meu Deus, era uma pessoa tão boa, o que aconteceu com ela? Porque ela acumulou aquilo tudo. Por quê? Porque a gente não se conhece. A gente vai no psicólogo, a gente paga para ter raiva dele. Está percebendo isso?
A gente paga para a pessoa falar tudo que a gente não gosta, para pôr defeito na gente que a gente não acredita, e eles nunca estão errados. É só passar nervoso. Porque a gente demora para aceitar aquilo. A gente demora para entender que nós não somos tudo isso. Embora sejamos grandiosos perante Deus, nós não somos o alecrim dourado. Nós não somos. Nós somos iguais. Estamos aqui para crescer. A terra é maravilhosa. A oportunidade é bendita. E nós precisamos da dor. Não é que nós vamos caçá-la. Mas quando ela chega em nós, quando Deus a permite, é como se fosse uma lente. Uma lente muito especial que nos permite ver a vida por um outro ângulo, por uma outra forma. Depois de passar pela dor, nós saímos amadurecidos. Aquele que não usou, não enxergou pelo orgulho, pela vaidade, ele vai sair melhor. Aquele que enxergou através do orgulho e da vaidade vai sair revoltado. Porque ele acha que ele não merece nada, não merecia. Mas aquele que enxerga através da resignação, aquele que atravessa isso sabendo que eu vou sair melhor, ele cresce com isso. Ele entende, ele se modifica com isso. Agora, aquele que não entende, não dá. Ele vai sofrer, ele vai revoltar, e ele vai fazer mal para os outros muito mais. Só que depois tem que rever isso. Nós temos que recomeçar, escolher situações que nos limite para que a gente não erre. E não é só numa encarnação, mas nessa eu errei, na outra vai dar tudo certo que eu vou corrigir. Não. Nessa vida agora, que essa existência, nós estamos acertando coisas de 3, 4 para trás. 3 para frente está parado ainda. A desta a gente não fez nada. Porque o Emmanuel nos diz, faz o cálculo. Emmanuel, segundo Chico Xavier, cada reencarnação a gente acerta 15%. A gente erra quase 100%. Então 15 aqui, já tem mais que esse número aí. Nós estamos aqui lutando pela bondade divina, pelas pessoas que nos escolheram para a gente reencarnar junto. Tem uma coisa difícil para fazer. Aí a gente é um amigo, alguém que ama a gente de verdade, fala assim, não, eu vou com você. Ah, eu queria fazer uma coisa meio difícil, eu não queria ir sozinho, eu vou com você. Eu reencarno com você. Certeza faz isso por mim? Ó, amor na cena. Eu até caso com você desse jeito. É daí que a gente casa. Porque essa pessoa se comprometeu a vir com a gente. É porque estava bom com o pai e a mãe. Não tinha lugar mais gostoso. Estava aquecido. E muitas vezes tinha alguém que fazia tudo para nós. Aí nós queremos sair dali. Que motivação é essa? Que tira a gente do lugar maravilhoso para ter que fazer, recomeçar, pagar conta, fazer um monte de coisa que ele não fazia antes. Por quê? Porque o outro é a pessoa que se comprometeu em vir nos ajudar a experienciar outras coisas. Porque a experiência da família nós já superamos. Deu tudo certo. Fomos um bom filho, né? Um bom marido, um bom pai, uma boa mãe. Aí nós experiência de quê? De alguém que não é de sangue. Porque com o pai e a mãe, não tem como você trair tua mãe e teu pai. Mas num casamento você tem essa prova. De fidelidade, de escolha. Se a gente não consegue cumprir aquilo que nós prometemos com uma pessoa, a gente não cumpre nem o que promete a si mesmo. Obviamente que não. Porque não tem meia mentira, meia grávida. Ou é ou não é. Então nós precisamos entender isso, que as coisas estão aqui para a gente crescer com isso. Não é moralismo. É uma questão de razão, de inteligência, de pensar, de estudar. Eu não preciso ler todos os livros do mundo. Eu preciso ler algo e aprender algo que me faça uma pessoa melhor para mim, primeiro. Isso não é egoísmo. Porque a gente dá o que tem. A gente é e a gente expressa no entorno aquilo que somos. Aonde eu não estou bem por causa daquilo, por causa da outra pessoa, não, você não está bem porque você não está bem. A outra pessoa tem a vida dela, você que não entendeu isso. Mas ela me fez mal. Ela fez para ela primeiro. Você pode se defender? Pode. Se for alguma coisa da justiça, processa ela. Está tudo bem. Tem lei para isso.
Não tem problema nenhum. Você não vai comprar por causa disso. Você usou a lei, está certo. Agora, se não feriu, só falou, calúnia, falou de mim. Sério? Não, então tudo bem. Se for algo que cabe, processo naturalmente. Eu vejo pessoas que entram nas nossas lives, às vezes, alguma coisa, que nem é da doutrina, não entende nada, e vai lá opina. Outro dia uma pessoa falou assim para nós, uma pessoa vai dizer, coitado deles, põe a mão no rosto igual o Chico Xavier. Será que ela sabe por que nós botamos a mão no rosto para escrever? Porque nós estamos com os olhos fechados. É horrível você ver uma pessoa com o olho fechado lá no papel, porque ela está morrendo. Que hora que ela vai cair? E depois de 2, 3, 4 horas de escrito que é o que nós ficamos, não há pescoço que aguente. E a gente cochila mesmo, então fica assim, pescando. Por isso põe a mão, não é? O Chico botou porque ele também sentia isso. Não tem nada a ver com a mediunidade em si, mas a pessoa opina sobre isso. Assunto dela. Eu não sou obrigado a viver dando resposta para aquilo que os outros não entendem, porque já tem resposta para tudo. Então, cada um na sua. Cada um na sua. Às vezes a gente vai entrar não tem sentido eu entrar numa live de uma outra religião e dizer, olha, isso está errado. Porque não tem errado. Cada um faz aquilo que está na sua época, no seu alcance, no seu entendimento. Qual é a religião certa? No sentido que religião é levar a gente para Deus, todas estão certas, da parte que leva para Deus. Agora, se algum religioso, algum médium, quem que seja, está agindo errado, não é da religião, é dele. É o caráter dele. Tem médico que eu não gosto, mas tem um monte que eu gosto. Não é por isso que todos os médicos são iguais. Então, é que a gente se incomoda demais, às vezes, com coisas e esquece do que realmente tem valor. Somos nós. Nós temos que nos amar, nos querer bem, aprender a dizer não quando tem que dizer. Você pode fazer isso? Não, não posso. Então você não é meu amigo. Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu só não posso. Amigo não é super-herói. A gente tem que fazer aquilo que vai comprometer. Eu li uma frase de não faça nada que você tem que abrir mão de si mesmo, das suas crenças, para os outros. Não faça nada que vai te causar problema depois. Você me empresta um nome para mim? Jamais tem um nome só depois de só. Não tem encarnação para ter outro. Não tem jeito. Aí perde a amizade. Mas eu tinha que fazer, gente, essas coisas. É só quem conhece muito. Mas muito. Tipo assim, a mãe e o pai. Então não pode ser caridade. Gente, caridade nunca vai nos fazer mal. E essas coisas às vezes complicam a vida da gente. E vai estragar a nossa amizade. É no círculo familiar que a gente vai encontrar isso. Tem que ter cuidado, tem que saber falar não. Não posso. Fulano, você vem aqui no sábado fazer a sopa? Não posso. Eu não sei fazer, coitado das crianças. Se eu fizer uma sopa, é crime. Então eu não posso. Se quiser que eu pique, cortar, acho que eu sei. Mas a pessoa não consegue dizer não, está lascada. O meu pai tem dificuldade de dizer não, hoje ele está mais idoso. Nós tínhamos uma casa, vendemos a casa. Depois de um tempo, assim, alguém ligou para fazer um seguro da casa. Ele fez. 5 anos depois de vender a casa. Falei, pai, você não lembrou? Lembrei, mas não conseguiu falar não, né? Olha a dificuldade, não. E não fala para ninguém. É sofrer, então aprenda a dizer não. Não é estar errado. Não é ser ruim. Olha, eu não posso fazer isso. Está tudo bem. Mas às vezes a gente quer bancar o bom samaritano e faz o que não pode. Empresta o dinheiro que precisa. Não te paga até o final do mês. Você sabia que não ia conseguir. Porque você não conseguiu ter ali, aí depois você não tem. Se você estiver sobrando, tudo bem, mas não crie um problema. Você está trazendo uma dor. O Evangelho diz provas voluntárias ou verdadeiro silício. Tem prova que a gente constrói, à toa. Eu estou dizendo que não posso ajudar os outros, mas tem que passar pelo crivo da razão, por uma análise.
Porque senão nós vamos fazer coisas, nós vamos trazer problema para a nossa família, para o nosso trabalho, um monte de coisas. Aí fica louco, Deus, você não me ajuda. Eu penso que Deus é como uma geladeira. Lá nele tem tudo que a gente se alimenta. Tudo que você precisa estar lá dentro. Mas nós temos por hábito só buscar quando tem fome. E tem gente que tem pouca fome, quando precisa não sabe nem onde está a geladeira, nem que condições ela está. Tem que visitar a nossa geladeira, nosso manancial de alimento, de vinho, de forças. Tem que ter uma intimidade com Deus. A gente começa, na dor a gente ora. Muitas orações, vejam, hoje não foi assim, mas muitas orações, ela tem uma coisa de sofrimento, já perceberam? Senhor, já começa a chorar aí. Cuida desse coitado. Ele fala, meu Deus, você deve pensar isso. Nós somos um cisto, nós não somos nada. Eu te queria tão grande que você se achar nada. A nossa oração é negativa, só fala de tristeza, de angústia, coisa ruim. A conexão de Deus é alegria. Quando nós estamos em paz e conectados com coisa boa, isso é Deus. Então, Senhor, obrigado por todo o ensinamento que eu estou tendo. Eu sei que é passageiro, eu creio nisso, mas eu te agradeço por todas as outras coisas boas que eu tenho, pela família que o Senhor me deu, pelo trabalho que permite o pão de cada dia. Eu tenho que começar a exercitar pensamento. Isso é evolução. Senão a gente foca no problema, não pensa na solução. A gente dá uma lista de problemas para Deus como se ele não soubesse. Mas quem não sabe, eu vou informar Deus. Então o que ele está cansado de saber? Então como é que eu me coloco na oração? De gratidão mesmo. Obrigado pela família que nós escolhemos. Obrigado pelo trabalho. Obrigado, porque se eu estou agradecendo é porque eu estou em paz com aquilo. Mas eu não tenho isso ainda. Mas vai ter. Porque se você entrar na frequência positiva, você vai só enxergar coisa boa, atrair coisa boa. Isso funciona. O Espiritismo sempre ensinou isso. Hoje a física quântica fala isso, é chique, né? O Espiritismo fala isso há 170 anos. Só trocou as palavras. Você vai no Espiritismo, tem tudo isso. Frequência, vibração, pensamento positivo, se atrai. Sempre foi assim. Começa a pensar num carro vermelho. Queria comprar um carro vermelho. Vai ter um punhado aí na rua. Mas onde estavam esses carros que antes eu não via? Estava no mesmo lugar. Você só não tinha foco. Você não estava em sintonia com aquilo. E isso vale para as coisas ruins. Começa a pensar na pessoa que você não gosta, você não vai achar na rua um monte de vezes. E qualquer coisa que você entrar em sintonia vai estar atraindo isso para a tua vida. Então, a gratidão, ela só fala de coisas boas, então ela atrai coisas boas. Não é difícil. Esse livro aqui inteiro é esse assunto, gente. Inteiro. Tem 49 capítulos, são 49 frases, são palestras prontas. Você leu, né? É um livro gostoso, um livro fácil. Um livro que você não tem que dar ele embora. Não é um livro que você lê uma vez só. Até porque não dá para absorver tudo que está aqui. Mas é um conteúdo que traz paz no meio do caos. Ah, o Brasil está ruim, está vivendo um momento. O que nós estamos contribuindo para ser diferente? No nosso entorno. O que você está fazendo? Tua casa, teu lar, teu trabalho. O que você está levando de melhor? Está todo mundo xingando, você xinga também? Todo mundo quer matar, você também quer matar? É o contrário. Mas me revolta. Com certeza, nós estamos aqui para aceitar o que não é bom. Não precisamos aceitar. Mas nós precisamos construir algo de bom para nós. Se a gente entrar numa frequência, daqui a pouco a gente está matando. Estamos entrando no mesmo clima de ódio, de rancor. Já perceberam quando passa um crime na televisão, um hediondo? Eu já vi muitas pessoas falando, se eu pegasse, eu fazia assim. O cara não fez nem isso, gente. A gente está bem pior que ele.
Ele não fez isso tudo que você está querendo fazer com ele. Quem que é pior na história? Chico Xavier disse que a diferença entre nós, quem foi bandido que foi preso, é que ele foi descoberto. Nós temos crimes que a legislação aqui, a Constituição não prevê, mas que Deus prevê. E tem coisa que a lei prevê e para Deus não é. São coisas diferentes. Então, a nossa relação é conosco, com a evolução e com a vida. E eu preciso chegar nesse mundo espiritual um pouquinho melhor que vida. Não importa se a gente passa por tolo às vezes. Não tem problema. Ai, fulano, assim, pense se você quiser. Pense se você quiser. Eu fui forjado assim no sofrimento. Já fui político, já fui diretor de Santa Casa. Não tem lugar para ser mais xingado. Médio, então, nem se fala. Lê os comentários assim, dá medo. Meu sobrinho que cuida agora vai dar depressão mesmo. Se não tiver uma depressão, ninguém tem. Porque assim, nem todos batem palma, né? Mas a gente vem para aqueles que querem nos ouvir, para quem quer um mundo melhor, o restante não dá. Não dá para fazer muita coisa. Todo mundo tem seu tempo, nós somos imortais, reencarnamos, acreditando ou não, e vamos cumprir a nossa missão. Cuida do seu coração, dos seus pensamentos, melhora a cada dia, estuda. Hoje é muito fácil estudar. Tem tudo que a gente precisa à mão. À mão. Está na fila, pode estar. Não é ser careta, fanático, não é isso. Mas nós temos acesso a tudo muito rápido para acalmar o nosso coração e escolher uma nova direção. Quem tem a IA, a inteligência artificial, outro dia, eu adoro brincar com aquilo. Falei, eu quero a mensagem para mim de autoestima. Mas nem meu mentor consegue fazer uma mensagem daquela. Ele nunca me falou aquilo. Com tanto carinho, com tanto jeito, nunca falou daquele jeito comigo. Um conteúdo para a gente refletir. Então está fácil o negócio. Está fácil. Está mais fácil que antigamente. Cada dia nós teremos mais facilidades para a nossa evolução. Basta procurar. Basta querer. Se nós quisermos, seremos muito felizes. Porque essa é a nossa missão de cada dia. Ser feliz. Se não foi hoje, recomeça amanhã porque você não cumpriu a missão de hoje. Agradeço a todos o carinho, o respeito, a consideração, o estudo, né, aqueles que pensam como a gente e os que pensam diferente, não tem problema. É aí que está o crescimento, né, se todo mundo gostasse do amarelo, seriam das outras coisas. Pensar diferente é bom. Eu trago o fogo e a espada, disse Jesus na moral estranha. Eu quero o fogo se alastra, que a espada corte. Eu quero ver pai contra filho, filho contra mãe, genro contra sogra, sogra contra genro. Jesus disse isso. O que ele falava senão do pensamento, da evolução, do direito de pensar, de escolher, de se permitir, de se amar, de amar o outro? Não é isso que ele falava. Conhecimento. Conhecimento tanto aproxima e afasta. Ele forma núcleos, o conhecimento. Por isso que nós estamos aqui como espíritas hoje. Os evangélicos estão estudando o evangelho, o mesmo evangelho, da forma deles, e fazem muita caridade, professam uma fé que os espíritas vão ter que ralar para ter, porque nós, gente, coisa perto, a gente perde para os espíritos, né? É perto. Eles têm que pedir para Jesus, que está lá em cima, depois Deus. Ele vai direto na fonte. Nós vamos bebendo do rio mesmo, até chegar na fonte, bebeu muita água suja. Pensa isso. Nós temos facilidades. Pede para o teu bezerra, pede para o mentor, a gente sempre pede o anjo da guarda. A gente está até mais perto para o nosso modo de entender. E os outros? Pedir para um santo que está lá, que está muito graduado. Nós temos o teu bezerra que está mais perto. É claro que é o modo de ver, mas todos estão agora no horário das 8 às 9. É um horário de fé, de religião, de oração. A maioria está orando nesse espaço. Está falando de Deus. Deve haver um clima na terra espiritual.
maravilhoso nesse horário das 8 às 9, porque quase tudo é nesse horário. Então está acontecendo quanta coisa boa. Nós não podemos ignorar isso. Muito obrigado a todos, muita paz, que assim seja. A gente faz um rascunho de É comigo. Bom, então vamos colocar, né? Trazer as crianças. Pode fazer um baixamento? Pode, tá bom. Dar uns 3 minutos? Tá bom. Uns 3 minutinhos para a gente fazer um relaxamento, porque eu não gosto de falar muito. Vocês já perceberam, né? Vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo. Esse é o nosso momento. Esse é o nosso momento de absorver ainda mais forças positivas. É o momento da nossa higiene mental, da nossa absorção positiva. Vamos mentalizar uma luz azul, azul anil. E essa luz vai representar os benfeitores espirituais. E essa luz nos envolve inteiro, porque o azul é cura. Vai higienizando o nosso cérebro, equilibrando os nossos pensamentos, tirando as toxinas, o estresse mental, eliminando aquelas ideias ruins, que sempre deixam energias negativas. A nossa mente vai acalmando, conforme vamos respirando pausadamente. A mente é serena, fica pronta para aceitar toda mudança necessária. Essa luz vai envolvendo os nossos olhos, a nossa visão, para que aprendamos a valorizar o que enxergamos, a bênção de ver um mundo colorido, um mundo de amor. A nossa respiração, nós necessitamos do oxigênio para manter a vida orgânica, e nós podemos respirar com tranquilidade. A nossa boca, a nossa alimentação, a nossa fala, a nossa língua, essa conexão que nós temos entre o cérebro e a boca, que a gente pensa, consegue falar, consegue se expressar. Temos que agradecer por isso, não podemos esquecer essa bênção que Deus nos dá, de poder dizer: eu te amo, você é importante para mim, você mudou a minha vida, muito obrigado. A fala nos permite isso. Os nossos ouvidos que podem ouvir o eu te amo, que podem filtrar tantas coisas boas para nós. O canto dos pássaros, a melodia que a gente gosta. Quanta bênção Deus nos dá nos nossos sentidos. Todo o nosso sistema digestivo, a absorção dos alimentos, a divisão, mandando para o nosso sangue os nutrientes necessários, abençoando as nossas células, os nossos anticorpos, as nossas bactérias boas, para que a nossa digestão aconteça de maneira tranquila. Abençoamos os nossos braços que se locomovem, que gesticulam, que nos permitem nos conduzir, as nossas mãos, as nossas costas, a nossa coluna, que nos mantém ereto, firmes, as nossas pernas, nós agradecemos, o nosso joelho, que só sabemos o valor dele quando ele tem uma dor. E quem tem dor sabe a importância dele. Os nossos pés, o nosso caminhar. Nós estamos num veículo físico, encaixados como espírito nessa matéria, que nos permite nos expressar e perceber as expressões alheias. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa matéria temporária, transitória,
mas que nos permite tanta bênção, tanto crescimento. Nos permite o tato, as sensações, o prazer, as ideias. Tudo isso, Senhor, que o Espírito tem, esse corpo transmite. Obrigado pelo corpo físico, Senhor. Obrigado pela nossa família. Vamos emitir os nossos pensamentos, essa luz azul, representando o bem, dentro da nossa casa, com a nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nossos filhos, nossos companheiros, quem convive com a gente. Obrigado, Senhor, por termos alguém para abraçar, para conviver, para ouvir. Obrigado pelo nosso trabalho, que garante o nosso pão de cada dia, que garante a nossa dignidade pessoal, que garante a paz do nosso lar. Obrigado por esse trabalho, Senhor. Se queremos um outro trabalho, que tenhamos a bênção do estudo, do esforço, da fé, e trabalhemos para um outro, e deixando esse para que outra pessoa possa tê-lo com todo o prazer que nós tivemos. Obrigado pela minha fé, Senhor, pelo entendimento que eu tenho da vida eterna. Obrigado pela consciência de que a vida continua. Obrigado por me fazer crer, Senhor, através do Espiritismo, que eu vou me reencontrar com quem viajou mais cedo que eu para o mundo espiritual. As pessoas que eu amei, que eu amo e que me amam, me aguardam à frente. E esse abraço acontecerá da melhor maneira. Obrigado, Senhor. O Senhor prevê bênçãos em minha vida. O Senhor me destina a uma vida plena. E eu aceito, Senhor. Aceito e agradeço por todo o amor que o Senhor me dá. Eu me sinto agora fortalecido, amado, querido, abraçado, Senhor, pelo teu amor. E eu quero levar essa energia para onde eu passar. Que as pessoas vão viver diferente. Calmo, sereno, fortalecido. Obrigado, Senhor. Obrigado aos mentores dessa casa, aos trabalhadores. Obrigado. E que em teu nome, Senhor, sigamos a nossa vida, a nossa jornada, crescendo, evoluindo em teu nome. Obrigado a todos. Muita paz. Que assim seja.